Evangelho de João, capítulo 20. Muito bom ter os irmãos aqui com a gente. Adorar Jesus é sempre bom. Quero louvar a Deus aí pela presença especial e ilustre, né? Da família do irmão Jefferson, a irmã Tabata e a irmã Cássia Áquisa. Essa é a filha do Jefferson mesmo, né? Homem de Deus como Caleb, né? Essa semana um rapaz falou assim: Benjamim, filho de Jacó. Eu falei: não, esse aqui é o do Marcelo mesmo. Uma bênção, né? Uma alegria recebê-los aqui, amigos antigos, conterrâneos, né? Cariocas. É uma alegria tê-los aqui. Grande abraço para o pastor Marcelo, né? Pastor da igreja Palavra Revelada, que é o pastor dos nossos irmãos, um amigo pessoal também. Amém? Uma alegria também, né? Receber cada um de vocês aqui. Jesus abençoe muito a vida de vocês. João capítulo 20, irmãos. Nós temos no mês de junho e vamos entrar no mês de julho falando sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Isso tem a ver com ter comunhão com Ele, com ter liga, com andar com ser íntimo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser apenas um conhecido, tem que ser alguém íntimo, alguém próximo. Jesus veio para habitar conosco, não para passear na nossa vida. Então o Espírito Santo é aquele que está conosco, mas é aquele que está em nós, como nós temos pensado no texto de João capítulo 14. Eu quero conversar com vocês hoje sobre por que é importante termos o Espírito Santo conosco. Por que é importante termos o Espírito Santo conosco? Por que é importante sermos cheios, né? Para que ser cheio? Não, a pergunta não é para quê. Por que é importante sermos cheios do Espírito Santo? Com base no texto de João, capítulo 20, a partir do verso 19. É um texto que eu particularmente gosto muito, um dos primeiros textos que eu preguei, né, quando eu comecei a falar de Jesus. E até hoje eu continuo falando muito desse texto. Todas as vezes que eu falo dele tem uma coisa nova para o nosso coração. E hoje à tarde eu estava pensando nesse texto, né? E Deus compartilhou umas coisas bem simples para compartilhar com os irmãos. Então, versículo 19 do capítulo 20 do Evangelho de João diz assim: então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos do seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então Jesus disse novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Amém? Por que é importante termos o Espírito Santo na nossa vida? Nós vamos pensar sobre isso, irmãos. Uma das coisas que é a realidade para todo ser, e a gente já conversou muito sobre isso aqui, é o sofrimento, é a luta, é a dificuldade proposta por um monte de situação. Ora econômica, ora uma enfermidade, ora um problema emocional, um problema com a esposa, enfim, os problemas são uma realidade para todos os que respiram, todos os que existem. E o mundo é assim. E quando Jesus veio anunciando uma possibilidade de uma vida maravilhosa,
ele tem uma mensagem verdadeira. Mas essa vida maravilhosa que Jesus vem para proporcionar para a gente, ela começa aqui, mas ela se tornará plena na eternidade. E ela começa aqui porque antes de Jesus nós sofríamos e não tínhamos expectativas de um ajudador, ou de melhorar, ou de diminuir um pouco a intensidade. Nós passávamos pelo sofrimento sozinho. Depois de Jesus, talvez os problemas não terminaram, né? Mas Ele está contigo. Você tem a quem recorrer, com quem falar, para quem desabafar. Você tem com quem compartilhar, entende? Então o sofrimento pode ser uma realidade, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus está conosco nesse dia. Então essa é uma realidade para os discípulos que estão indo, que estão fazendo, que estão falando, que estão caminhando com Jesus. De repente Jesus torna assunto aos céus. O projeto dele se cumpre, ele realiza. E aí já é o terceiro dia e nada acontece. Do lado de fora, o texto diz que os discípulos estão trancados no ambiente. Do lado de fora, os judeus, os militantes judeus, os fariseus e todos os outros eus, quem sabe fervorosos pelo momento, por terem matado o líder dos cristãos, e com a intenção de fato de acabar com a vida do caminho, ou dos discípulos. O fato é que isso gerou um grande problema, uma grande situação, uma grande demanda para os discípulos. E no momento do texto, o sentimento que invade a vida dos discípulos é de medo. Eles estão enfrentando um problema, uma dificuldade. Eles estão ameaçados. E isso gera neles medo. O texto diz no verso 19 que os discípulos estão trancados num lugar, estão com as portas fechadas, porque eles estão com medo dos judeus. Eles estão com medo dos judeus. Qual é o problema dos discípulos? Os judeus. O que o problema tem gerado nos discípulos? Medo. E isso porque eles não haviam tido ainda um contato com o Espírito Santo que Jesus havia prometido logo no capítulo 14. Eles andavam com Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. O Espírito Santo já havia sido prometido por Jesus, mas não era ainda uma realidade na vida dos discípulos. Por isso, diante daquela iminente perseguição, eles estavam com medo. Irmãos, quando nós não temos uma percepção do Espírito Santo, nós ficamos com medo de nós perecermos diante dos nossos problemas. Nós ficamos com medo de não rompermos. Quando nós não temos percepção do Espírito Santo, quando nós não entendemos que o Senhor está conosco, quando nós não conseguimos ver nada divino em nós, ao nosso redor, nós ficamos com medo de enfrentar os desafios que estão diante de nós, por menores que eles sejam. O texto diz que os discípulos estão com medo. Mas a sequência do texto diz que de repente, de uma forma milagrosa, Jesus ressuscitado aparece no ambiente onde os discípulos estavam. E a percepção de Jesus, por enquanto, já muda a situação. Porque se no versículo 19 o texto diz que eles estão com medo dos judeus, no versículo 20 o texto diz que ao verem, eles se alegraram.
quando tiveram a percepção de Jesus, quando percebeu que Jesus havia de fato ressuscitado, esse sentimento do medo, que é um sentimento negativo, foi trocado por um sentimento de alegria. O shalom, ou eirene no grego, é a paz que se estabelece mesmo num ambiente de conflito. E essa alegria que invade a vida dos discípulos é fruto desta paz. Porque o texto diz que eles percebem a presença de Jesus. E Jesus disse: paz seja convosco. Eles estão com medo. Eles são angustiados. Eles estão trancados. O problema está ali. Nada está resolvido. Mas a presença de Jesus gera paz e gera alegria. Não resolve o problema deles, mas gera paz e gera alegria. Não acaba com a iminência da morte, mas gera paz e gera alegria. Entende? Perceber Jesus, ter convicção de que Ele está vivo, é importante. Quem sabe eles estavam com medo no primeiro momento porque já era o terceiro dia, irmãos, e Jesus não havia se levantado. Quem sabe no coração de alguns, como Tomé, e mesmo depois que Jesus aparece, ele fala: só acredito se o Senhor me mostrar as mãos. Dimas e o seu outro parceiro estão indo para Emaús. É o terceiro dia, nada aconteceu, a gente desiste de tudo. Quando a gente não está vendo Jesus, a gente desiste até dos projetos dele para a nossa vida. Eu vou para Emaús. E Jesus aparece, fala: o que está fazendo aí? Não está sabendo não de Jesus de Nazaré? Veio, fez, os profetas falaram dele, que maravilha, mas já é o terceiro dia. Nada aconteceu. Então, e de repente o coração aquece, e eles percebem que é Jesus, o Cristo ressuscitado. E o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, no lugar onde o bicho está pegando, cheios de alegria no coração, apesar dos problemas, porque eles têm uma percepção de quem é Deus e de que Jesus está vivo, de que Deus em Cristo Jesus está vivo. Então, querido, você que está passando por problemas, por lutas, por situações, eu não tenho dúvida e se esse negócio está parando você, está te jogando para baixo, é porque você está com os olhos fitos em qualquer outra coisa, menos dele. E nessa noite eu quero convidar você a olhar para Jesus, a voltar o seu coração para o Cristo ressurreto. Ele está vivo. Nós cantamos aqui domingo e cantamos quase todos os cultos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, né? É uma afirmação, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, irmão. Você pode enfrentar todo e qualquer tipo de situação, mas se você está vendo Jesus, seu coração está queimando por Ele, você vai ter um dia atribulado, mas de noite você vai ter que vir na presença dele para descarregar, né? Para se aliviar, para falar: Jesus! Agora você imagina, irmãos, uma pessoa que não tem essa percepção de Jesus, tem um dia atribulado, o que ela vai fazer de noite? Vai descontar na mulher, nos filhos, no papagaio, no cachorro, no vizinho. Entende? Percepção de Jesus. Mas a proposta é falar porque é importante ter o Espírito Santo. Jesus aparece. Jesus diz: eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou ressuscitado. O problema está lá fora. Eles já mudaram, não estão mais com medo, estão alegres, certo? Mas eles continuam ali. Alguma coisa precisa acontecer para eles continuarem a vida apesar dos pesares. Então Jesus diz no versículo 22, né? Depois dessa declaração da paz, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo.
Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai dar autoridade para os discípulos romperem aquelas portas que eles mesmos trancaram. O Espírito Santo é o que vai dar aos discípulos autoridade para eles romperem com tudo aquilo que os prende e os impede de viver. Depois que Jesus diz isso, irmãos, os discípulos vão sair. E Pedro, que estava com medo aqui, trancado com os outros discípulos, no poder do Espírito Santo, vai fazer um sermão para os seus perseguidores, sem medo do que poderia acontecer com ele. E o texto de Atos diz que aquele sermão de Pedro vai ser um instrumento de Deus para a conversão de milhares de pessoas, inclusive de pessoas que o perseguiam. Conjectura. Pedro e o seu companheiro João, que estavam trancados com medo dos judeus, depois de receberem o Espírito Santo, eles vão para adorar no templo, e na autoridade do nome de Jesus, eles veem um paralítico que está pedindo esmola, e eles vão dizer: olha, nós não temos dinheiro também não, mas o Espírito Santo está na nossa vida agora, e eu quero compartilhar ele com você. E o Espírito Santo na vida de Pedro move sobre a vida daquele paralítico, e ele levanta e começa a glorificar o Senhor. Entende? Então, a história dos apóstolos, os atos dos apóstolos, ou como dizem alguns teólogos, os atos do Espírito Santo, eles acontecem num ambiente de dificuldade, de luta, de crise, de perseguição. A igreja de Atos não é essa igreja que a sociedade aceita. A igreja perseguida. Não, a igreja perseguida é de Atos. Olha Estevão, né? Pastorzão popular Estevão, todo mundo amava ele, né? Só que não, foi apedrejado. Hoje sim, todo mundo ama o pastor, né? Ainda mais nessa época de política, sai que o povo ama o pastor mesmo, né? Entende, irmãos? Agora, o que é que nos dá a condição de enfrentarmos as nossas dificuldades, então? O Espírito Santo em nós. É importante termos o Espírito Santo, porque com ele nós conseguimos dar mais um passo, apesar dos pesares. É importante termos o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, porque com ele, além de nós vivermos a nossa vida, nós conseguimos edificar o outro também. Nós somos instrumentos de Deus na vida do outro. É o Espírito Santo que trouxe você, mas o Espírito Santo que trouxe também o irmão Alcione, o pastor Marcelo, o Jefferson. É o Espírito Santo que nos traz para recebermos, mas para compartilharmos também. Entende? Para abençoarmos. O Espírito Santo que faz isso em nós. Então quero te dizer nessa noite que é provável que os seus problemas não vão se resolver de hoje para amanhã. Mas você tem um paráclitos, um ajudador, alguém que está com você, que vai segurar na sua mão para você não desistir, entendeu? Vai falar assim, ó, já viu aquele que caminha mais uma milha com você? É o Espírito Santo. Eu ouvi falar sobre um cordão de 2, 3 dobras, que é mais difícil arrebentar. Uma delas é o Espírito Santo, com certeza, entendeu? Aquele que diz assim, olha, esforça-te que eu te ajudo. É o Espírito Santo, ele é o seu ajudador.
Então, olhe para Ele nessa noite. Abre seu coração para Ele. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Caminha comigo. Está difícil. Me ajuda com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com essa situação. Espírito Santo, vai na minha frente. Abre porta. Espírito Santo, conduza a minha história, Espírito Santo. Tem muitas pessoas que creem em Jesus e acreditam que Jesus está vivo, irmãos. Mas isso não basta. Nós temos que ter uma vida com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Que fará diferença na minha e na sua história. É termos uma vida com o Espírito Santo. Amém?